Gente querida, tudo bem com vocês? Sou Pietro Vignola, astrólogo, tarólogo, constelador familiar e eu iniciei uma série de vídeos falando sobre constelação e o seriado do Chaves. O que o seriado do Chaves tem a ver com a constelação familiar? Já gravei 2 vídeos. Para você que não assistiu, está assistindo a partir desse vídeo aqui, eu já falei um sobre o Chaves e falei outro sobre o Kiko. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Seu Madruga. O que o Seu Madruga tem a ver com a constelação familiar? Quando nós olhamos para o seriado do Chaves, num olhar de constelação, olhar sistêmico, nós percebemos vários movimentos que os personagens trazem dentro do seu próprio intelecto, do seu sentimento. E o que a constelação tem a ver com isso? Porque quando nós temos questões não resolvidas com o pai, com a mãe, questão dos nossos ancestrais também acaba interferindo no nosso dia a dia. Então é muito importante e muito legal observar quando a gente faz um curso de constelação familiar, quando nós nos tornamos consteladores, a gente acaba olhando constelação em tudo. Nos filmes, nas séries, até no Chaves, né? Então é muito interessante. O Seu Madruga, né? Seu Madruga, ele é o pai da Chiquinha, ele é viúvo, ele é pai, né? Ele é o pai e acaba fazendo também muitas vezes o papel de mãe dentro da relação. Por quê? Tendo essa falta da mãe da Chiquinha, o Seu Madruga, né, ele se vê muitas vezes nessa obrigação de dar o sustento, de dar realmente o amparo, de dar o carinho. Mas o que nós podemos observar? O Seu Madruga, ele, vários episódios, a gente vê que ele é sapateiro, que ele é leiteiro, que ele é cabeleireiro, né, jardineiro. Então ele tem várias atividades, porém ele não trabalha, ele não consegue se firmar num trabalho. Quando nós olhamos para a nossa relação com nosso pai, quando falta a força do trabalho dentro da constelação familiar, tem conflitos, tem desafios com a questão paterna. Aquela pessoa, tanto homem como mulher, que não consegue se firmar num trabalho, por mais que se dedique, por mais que trabalhe, por mais que busque desempenhar uma função, não consegue se firmar. Está sempre trocando. Fica 1 mês, 2 meses, 1 ano, 6 meses de uma atividade e troca. Não consegue se firmar, não consegue ter estabilidade. Isso a gente vê que é a falta da força do pai. Então, o Seu Madruga falta a força paterna na vida dele. Como é que será que era a relação do Seu Madruga com o pai dele? Durante a série a gente vê que não mostra, não fala. Mostra uma relação dele com a Dona Neves. Dona Neves, a avó dele, então a bisavó da Chiquinha. Então, Seu Madruga, o que a gente entende? Alguns episódios que até que seria a Dona Neves que teria criado o Seu Madruga. E a partir disso, né, eles têm essa relação. E aí a bisavó também auxilia na criação da Chiquinha. Eu vou fazer um vídeo só sobre a Chiquinha, mas já dando uma pincelada, faltando a força materna para a Chiquinha, ela busca também essa presença na bisavó. Então, olhe para esse movimento. Seu Madruga, criado pela avó, não teve, né, a força do pai e da mãe. Faltando a força do pai, ele acaba assim não conseguindo se firmar num trabalho, não conseguindo ter essa questão da manutenção. E outra questão, a questão dele estar sempre sem dinheiro, sempre estar devendo aluguel, né? Sempre 14 meses de aluguel que ele não paga. Teve alguns episódios que ele pagou, né? Outros ele foi perdoado pelo seu barriga, mas 14 meses de aluguel. Então, a questão da dívida, a questão do dinheiro. Muitos episódios, né, a Chiquinha pede dinheiro, os outros personagens acabam conversando e ele diz que ele não tem dinheiro. O dinheiro, ele vem da mãe, ele vem da família materna. Então, sem relação com o pai, sem relação com a mãe, o que acaba? Faltando a força do trabalho e faltando a força do dinheiro. Como eu já falei, ele provavelmente foi criado pela avó, sem a presença materna. Faltou essa força, faltou essa aceitação, faltou esse convívio materno de reconhecer
que a mãe e que o pai são os pais certos para ele. E é isso que a constelação faz. Não é um movimento de você, tá bom, eu fui criado pela minha avó, então eu preciso abandonar minha avó, não olho mais para ela. Não, não é isso. É você aceitar. Aceitar que os pais que você tem, os teus pais biológicos, são os pais certos e que eles te deram o suficiente. E de você agradecer pela vida. Esse movimento vai fazer toda a diferença. Tanto na parte financeira como na parte de trabalho também. Então, seu Madruga, não tendo esse convívio com a mãe, faltou sim a força para o dinheiro, a força financeira, a questão da prosperidade. Faltando a força paterna, faltou a questão do trabalho, a manutenção. E a gente olha, né, essa questão dos conflitos que ele tem com a dona Florinda e que ele foge de um relacionamento com a dona Clotilde, a bruxa do 71. O que a gente também percebe e pode aprender com isso? O homem, ele aprende a ser homem com o pai. Então faltou essa força do masculino. Ele, tendo muitas vezes esse conflito com a dona Florinda, não é um conflito com a Florinda, é um conflito que ele busca, através dela, buscar a mãe. Então, esse conflito que ele tem com a dona Florinda é um conflito interno com a mãe. A falta materna, a falta da presença da mãe, ele acaba tendo esses conflitos com o sexo oposto. Então, com a dona Florinda, essas brigas, a questão de relacionamento. Ele teve a mãe da Chiquinha, né, que a gente percebe, mas a dona Clotilde busca, né, investir, busca fazer esse relacionamento com ele, mas ele foge, né? Também a gente pode olhar o que ele está fugindo. Ele está fugindo também de uma questão, daqui a pouco, da mãe, de um relacionamento, né, com a mãe que não foi aceito, que não foi trabalhado de forma amorosa. Ele acaba fugindo também do sexo oposto. Porém, né, a gente olha, teve um episódio lá com a tia da Paty, né, que ele se apaixonou, se encantou por ela. Mas, olhando para o olhar sistêmico, os conflitos que ele tem com a dona Florinda e também com a dona Clotilde são conflitos interiores que se referem a questões maternas, a questão da mãe que não foram bem resolvidas. Então, é muito interessante nós olharmos para a constelação, esse olhar sistêmico, e olhar a partir os seriados que a gente assiste, várias coisas, porque a gente começa a perceber aonde que estão os emaranhamentos, aonde que estão os conflitos. E o seu Madruga, então, tem esse conflito com a questão paterna, tem esse conflito com a questão materna, né? É uma questão de harmonizar para o quê? Porque ele recebendo pouco, ele acaba entregando pouco para a filha dele também. Então, quem recebe pouco, acaba entregando pouco. Por isso é a questão de aceitação, do merecimento, de não julgar, entender que talvez, olhando para o pai do seu Madruga, talvez o pai dele tenha recebido pouco. Porque o avô entregou pouco, o bisavô entregou pouco e acaba se repetindo os padrões. Então, na sua vida, talvez você percebe homens, pessoas igual ao seu Madruga. Precisa sim ser olhado para a questão da ancestralidade, como é que era a relação com o pai, com a mãe, e se isso não ocorreu, agradecer e fazer o movimento de gratidão pela vida. Isso vai se tornar e vai fazer uma grande diferença acontecer. Então, perceba nisso, nesse videozinho, que você olhou um pouquinho sobre a história, sobre a questão sistêmica do seu Madruga para a sua vida. O objetivo desses vídeos, sim, é instigar nós olharmos para aquilo que a gente assiste, para aquilo que a gente lê, com um olhar sistêmico, mas olhar para a nossa vida. Será que a gente está realmente aceitando nosso pai, nossa mãe? O que está acontecendo no nosso trabalho, na nossa parte financeira? Pense nisso no dia de hoje e eu te desejo um dia maravilhoso, repleto de muita luz, de muito amor, e eu te aguardo no próximo vídeo, onde a gente vai continuar falando sobre constelação familiar e o seriado do Chaves. Um lindo dia e tudo de bom para você!